أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Vamos dar início ao segundo juz do Corão. Nesse segundo juz, Allah subhanahu wa ta'ala começa a falar acerca do Qibla, acerca do Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala neste ayat diz: logo os insensatos dentre as pessoas dirão: o que os afastou do seu Qibla, isto é, de Jerusalém, aquele para o qual estavam direcionando no Salah? Diz: a Allah pertence o Oriente e o Ocidente, guia quem Ele quer para o caminho reto. Como estamos a falar de Qibla, meus irmãos, é importante nós também sabermos um pouco acerca do Qibla. Qibla, meus irmãos, quer dizer direção no Salah. Este mesmo Qibla foi instituído para criar uma disciplina e orientação uniformizada no Salah. Isto é, para todas as pessoas estarem juntas, viradas para um único sítio. Não uma pessoa estar virada para a direita, outra para a esquerda, outra para trás, outra para frente. Mas sim, para todos estarem direcionadas para um único sítio. Mas não tem qualquer santidade. Repito, este mesmo Qibla não tem qualquer santidade em si. Foi estabelecida por Allah e não se opõe ao conceito de omnipresença divina. Portanto, se Allah subhanahu wa ta'ala fixar uma direção específica como Qibla, não é porque Ele somente se encontra nessa direção. Quer seja o Oriente, quer seja o Ocidente ou qualquer outra direção, não tem em si qualquer santidade inerente. É ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós se viramos para o Kaaba é porque é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala que consagra o Qibla com uma direção especificada por Ele. E por certas ele, Allah subhanahu wa ta'ala, pode mudar esta mesma direção como Ele quiser e quando Ele quiser. Só que no que tem a ver com o Qibla, meus irmãos, os muçulmanos devem se direcionar ao Kaaba como Qibla nos Salats. Porém, há situações em que foram excepcionadas. A primeira situação é quando a pessoa estiver no meio de transporte em que não é possível virar-se para o Qibla. O meio de transporte está toda hora curvado, ele não consegue ficar em direção ao Qibla. Então, nesse caso, os salats facultativos podem ser efetuados em qualquer direção que seja mais confortável. Esta exceção não é aplicável ao salat obrigatório. Isto é, o salat obrigatório deve ser feita virado em direção ao Qibla. Segunda situação é quando a pessoa se encontra num sítio e ele não tem consigo bússola e não tem ninguém que possa explicar a ele a direção do Qibla. Então, nesse caso, ele pode basear-se em estimativas para tal e efetuar o salat. Mesmo que mais tarde venha descobrir que a direção estava errada, então o seu salat que ele fez com a estimativa continuará certo. Outra coisa importante também, meus irmãos, para nós entendermos, já que estamos a falar de Qibla, a nossa direção é o Kaaba, então entendermos também a construção deste mesmo Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala enviou os anjos para fazerem a fundação desse mesmo Kaaba. Depois, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou Adam alayhi salam, então Adam alayhi salam foi a primeira pessoa a construir o Kaaba na face da terra. Depois, no tempo de Nuh alayhi salam, as pessoas faziam seus ibadats em direção ao Qibla, ao Kaaba. Depois apareceu aquela situação, o dilúvio, que acabou destruindo por completo o Kaaba com a sua própria fundação. Depois Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Ibrahim alayhi salam, juntamente com seu filho Ismail alayhi salam, para voltar a reconstruir todo o mesmo o Kaaba. Então, quando eles construíram o Kaaba, começaram a fazer a ibadat em direção ao Kaaba. Mufassirin explicam que no tempo de Bani Israel, os ambientes do tempo de Bani Israel, eles estabeleceram o Beitul Maqdis, que se encontra em Jerusalém, como o Qibla, e começaram a fazer os seus ibadats em direção ao Beitul Maqdis, não ao Kaaba.
Mas os ulama explicam um ponto muito importante. Dizem que os ambiais também do povo do Bani Israel, apesar de fazerem a ibadat em direção a Baitul Maqdis, que se encontra em Jerusalém, mas eles faziam de tal forma que eles colocavam o Kaaba na sua frente, na direção em que o Kaaba pudesse estar na sua frente para o Baitul Maqdis. Vendido que Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, no princípio, ele virava a sua direção para o Kaaba. De acordo com alguns mufassirins, depois da imigração para Madinatul Munawwara, e de acordo com outros mufassirins, eles dizem que quando Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda se encontrava em Makkatul Mukarrama, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o salat, então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para que pudesse virar em direção ao Baitul Maqdis. Então Nabi sallallahu alaihi wasallam virou para o Baitul Maqdis, mas também de tal forma em que na sua direção estava o Kaaba. Então passaram-se, de acordo com alguns mufassirins, durante 16 ou 17 meses nessa situação em que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o Qibla, a direção, fosse Baitul Maqdis. E até hoje em Madinatul Munawwara, no Masjid al-Nabawi, existe um sinal onde mostra que Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando se encontrava em Madina, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o Qibla fosse no Baitul Maqdis, eles faziam naquela mesma direção. Mas esta era a vontade de Nabi sallallahu alaihi wasallam de virar para o Kaaba. Esta era a vontade dele. Então Allah subhanahu wa ta'ala, depois deste tempo, depois de 16 ou 17 meses, de acordo com os mufassirins, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Nabi sallallahu alaihi wasallam para que ele pudesse virar para o Kaaba, que se encontra em Makkatul Mukarrama. É por isso que os judeus estavam aqui a reclamar que, olha, agora deixou de virar para Baitul Maqdis, está a virar para o Kaaba. Então, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, Lillahi al-mashriq wal-maghrib, que Allah subhanahu wa ta'ala pertence o Oriente e o Ocidente. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.